Que quem nos acompanha gostaria muito de começar. Hoje em dia as pessoas quando conversam, né, às vezes muitas vezes uma palavra sem ter a inteira noção de que é a palavra, né, o que ela significa, mas é muito importante ter as coisas claras, né? Vamos começar aqui, irmão. Não sei se me parece melhor. Para aqueles que nos acompanham, a palavra Bíblia mesmo, o termo Bíblia. O que significa Bíblia? Qual que é a raiz da palavra Bíblia também, né? Tal. Então, Bíblia, na verdade, vários livros das Sagradas Escrituras, como nós chamamos a Bíblia também, que são vários livros, num só livro maior, eles têm nomes ora hebraicos, ora gregos, e com base nisso as pessoas ficam receosas de ler, às vezes, só pelo nome. Por exemplo, Deuteronômio. Assusta, espanta. Nome forte, né? Segunda lei. Gênesis significa a geração. Então são palavras que têm origem em outra língua, nesse caso, as duas que foram citadas são gregas e a Bíblia também. Tá? Biblia vem do grego. Biblia. Os livros. Em Biblon, o livro, mas tá Biblia. É uma expressão grega que significa os livros. Porque a Bíblia, na verdade, é um composto de vários livros. Que tá ótimo. E depois mas são os livros por excelência, né, padre? Exatamente. Por esse chamado, então, as Sagradas Escrituras, né? Então, vários livros que compõem a Bíblia. O livro por excelência, podemos dizer assim, né? E olha, seria muito bom também, né? O senhor falou do Gênesis, né? A origem. Como é que a Bíblia atual se compôs, padre? Exato. Eu acho que a pessoa... Diga, por favor. Não, quem foi que chancelou, né? Digamos, a Bíblia vai ser assim. Vai seguir assim, com esse livro assim, naquela sequência. É interessante Dizem saber. A composição, a escrita do livro ou a escolha dos livros? Peguei agora. É verdade, essa foi boa. O que o senhor sugere, irmão? Não, talvez a escolha, né? A escolha dos livros, de quem escolheu estes livros que ficam aí e não outros. Eu acho que é melhor os dois. Não, claro, começando por esse, né? Não, começando por esse, Claro, os então, dois. começando por esse, já imaginemos que os livros já estão escritos. Na Bíblia. Mas nós temos que separar a escolha. Cabe a um termo que se usa no estudo exegético, no estudo das Sagradas Escrituras, que é o cânon bíblico. Então, a escolha dos livros, porque são esses e não são outros. Cânon, palavra grega que significa também regra ou régua, vara de medir. Então, uma regra. Então, tem aquela medida e não tem outra. Depois, nas Sagradas Escrituras, se tornou regra de fé. São esses que são de fé e não são outros. O primeiro cânon bíblico, na verdade, ainda antes de existir a Igreja Católica, foi feito pelos judeus. Judeus, não era bem judeus ainda, eram os hebreus, era antes, né? Antes de ter propriamente como nós conhecemos hoje os judeus, os israelitas. Então eles escolheram de acordo com temas e não propriamente assim certas seções como nós temos hoje em dia, que são históricos, sapienciais, proféticos, apocalípticos. Não, eles escolheram por temas. Torá, que para eles significa lei, a tradução de Torá, lei, instrução. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai ser Gênesis, etc., Números, Levítico, Deuteronômio, etc. E depois Pentateuco. O Pentateuco, isso, os 5 primeiros livros. Depois eles têm os profetas, Nebim, em hebraico. Nebim, os profetas. Então eles fizeram um primeiro conjunto, o Pentateuco, o segundo, Torá, Nebim, que são os profetas, e um terceiro que são os sapienciais, que são os Ketubim, que são os escritos. Até eles têm uma expressão para dizer a Bíblia hebraica que é Tanakh. Torá, Nebim, Ketubim. Tanakh. Então eles fizeram este cânon bíblico para eles. Só que eles só fizeram isso depois de Cristo. Porque o cristianismo já estava avançando. E eles não tinham um cânon bíblico formado ainda, por inteiro. E só depois que começou a expansão do cristianismo, eles tinham que afirmar a sua própria fé também. E eles fizeram um cânon em Jâmnia, lá pelo ano 100. E foi só depois que os evangelhos já começaram a ser escritos que eles firmaram o cânon bíblico deles.
E no cristianismo, já desde o início, no primeiro século, não dava para ter a Bíblia completa, porque os livros não estavam completos ainda. Estavam sendo escritos. Temos Apocalipse, temos o Evangelho de São João. Então, só na metade do século II começou a se mencionar os evangelhos e foi andando até o momento em que o primeiro Papa, que é Inocêncio I, isso no ano 405, é ele o primeiro Papa que vai mencionar esta lista. Então, esta lista foi escolhida pela Igreja. Por que pela Igreja? Não há nenhum livro dentro da Bíblia que nomeia quais são os livros que devam fazer parte do cânon bíblico. Claro. Não tem. Não tem. Então tem que ser extra-bíblico. A ser extra-bíblico, Deus confiou estes escritos sagrados à Igreja. E foi a Igreja, no seu discernimento, vendo quais são os livros que são inspirados pelo Divino Espírito Santo, quais não são. Vendo quais têm a sua origem também apostólica, no caso do Novo Testamento, e quais têm a ortodoxia da fé também, que não contradiz, ela é vista como um todo, não pode se contradizer, a fé é vista como um todo. Então, com base nisso, o primeiro Papa foi Inocêncio I, lá pelo ano 405. Mas a história corre. Depois vai ter a questão dos protestantes. Sim, lá no século XVI. Isso. Até lá, outros papas vão dizendo alguma coisa, vai tendo santos, papas, mas só lá no Concílio de Trento é que vai ser firmado. E aí sim, aí não pode negar, são esses e não são outros. São esses 73 livros que nós temos atualmente na Bíblia. Na Bíblia, sim. Em resumo, é isso. É.